Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 Fiagros para abril de 2025. Teoricamente são os 20 melhores Fiagros aí do nosso mercado. Vamos saber quais são esses fundos, como que eles estão se comportando e se houve mudança. Vamos ver se entrou ou saiu ativos aqui do nosso ranqueamento. Vamos lá. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? A gente seleciona os ativos a partir do dividend yield pago aí, e aí a gente pega os 20 que mais pagaram. Então, para esse primeiro critério, a gente dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield acumulado a gente dá peso 2, ou seja, aqui o critério de dividend yield aí tem muito peso, tá? Patrimônio, PVP e liquidez a gente dá peso 1. Então, se algum fundo conseguisse tirar a nota máxima, ele chegaria ali a 200 pontos, e se ele tirasse a nota mínima, chegaria a 10. Baseado nessa nota total, a gente traça uma nota de corte de 40%, ou seja, 80 pontos. Então, lá no final do vídeo, nós vamos ver quais fundos ficaram com nota ali próxima ou acima desses 80 pontos. Mas atenção, cuidado e aviso, não é porque um fundo ficou nas primeiras posições significa que ele seja um bom fundo, e não é porque um fundo ficou nas posições de baixo que significa que ele seja um fundo ruim. O objetivo do nosso ranqueamento aí é te ajudar na sua tomada de decisão. Se você gostou de algum fundo, se você gostou dos indicadores aqui apresentados, abra o relatório gerencial, veja vídeos desse Fiagro aqui no canal e só depois de muito estudo, faça a sua tomada de decisão. Como eu disse, né, eu espero que o nosso ranqueamento também te ajude nas suas escolhas, mas não escolha baseado apenas no nosso ranking. E o primeiro indicador que a gente vai observar é o dividend yield pago no último mês. Esse critério de dividend yield tem que ser olhado com cuidado. Cuidado com fundos que estão com dividendo muito elevado. Isso pode ser em razão de não recorrente, de alavancagem, ou até mesmo, às vezes a cotação cai tanto que o dividend yield acaba sendo distorcido. Então, estude para você não olhar apenas para esse critério. Nesse sentido, a gente vê o LSAG com 1,59% de dividend yield, o VCRA com 1,55%, o EGAF com 1,48%, VGIA 1,46%, PLCA com 1,43%. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividend yield, mas ainda assim são dividendos interessantes. O DECRA com 1,26, o SNAG com 1,20, o CRAA também com 1,20, CPTR com 1,15 e o BBGO com 1,14. O próximo indicador que a gente vai ver agora é o indicador de taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal sabe que esse é um critério que eu sou bem chato com ele. Então, para taxa cobrada aqui, a gente vai ver as gestoras que mais cobram aí, percentualmente, né, proporcionalmente em relação às receitas que o fundo tem. Nesse sentido, a gente vê o BBGO com 3,33% de despesa de taxas aí, o AGRX com 6,72%, CPTR com 6,93%, o SNAG com 6,96% e o FGAA com 7,03%. Já na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros, o DECRA com 11,63%, a AZQ 12,29%, RZAG com 13,20%, o LSAG e o EGAF, eles não têm, ou não tem relatório gerencial, ou se tem relatório, eu não encontrei informações a respeito aí do quanto eles estão cobrando de taxa. O próximo indicador que a gente vai ver é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. E aqui fica o mesmo alerta lá para o dividend yield. Cuidado com o dividend yield acumulado aí muito elevado, porque você pode acabar sendo induzido aí, levado a conclusões erráticas, né? Então, nesse sentido, a gente vê o LSAG com 19,63% de dividend yield acumulado, o VCRA com 19,24%, a AZQ 18,61%, DECRA com 17,35% e o EGAF com 16,76%. Já na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividend yield acumulado. O XPCA com 13,89%, KNCA com 13,69%, SNAG com 13,55%, o BBGO com 13,02% e o CPTR com 10,08%. Lembrando que o CPTR ficou 4 meses sem efetuar pagamento. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse nosso ranqueamento, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar? Considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que traz grande diferença aí pra gente. Tornando-se membro do nosso canal, além de você nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos,
Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também participa do grupo do Telegram e tem preferência quando pede vídeos aqui no canal. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com uma planilha de controle financeiro. Adquirindo essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. Adquirindo essa planilha aí, além de você ter todos esses benefícios, você também apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books com conteúdo muito completinho, são e-books com conteúdo agregador, são e-books baratos e acessíveis. Adquira os e-books porque também é uma forma de apoio ao canal. Desde já, muito, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente a Kátia, que fez uma doação lá do Super Sticks lá, de R$2. Obrigado de coração. Saiba que todo esse apoio aí ajuda muito o canal. Muito obrigado. Voltando aqui ao nosso ranqueamento, agora nós vamos ver o critério de patrimônio. Então, é o quanto esses fundos valem aqui. Baseado aqui no nosso ranqueamento, vamos ver os que são mais caros, né? E os, entre aspas, os menorzinhos aí. Nesse sentido, a gente vê o KNCA com 2,2 bilhões de patrimônio, o VGIA com 834 milhões, o RZAG com 654 milhões, o SNAG com 622 milhões e o VCRA com 478 milhões. Já na outra ponta, a gente vê os, entre aspas, menores, o IAG com 101 milhões, o LSAG 98, o IAG 89, o DCRA com 64 e o PLCA com 52 milhões de tamanho. O próximo indicador agora é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Teoricamente, é o quanto esses fundos estão valendo frente ao seu valor atual, né? Então, nesse sentido, a gente vê o VCRA ser negociado a um PVP de 0,59, isso dá 41% de desconto. O GCRA a 0,60 com 40% de desconto. LSAG a 0,69 com 31% de desconto. O XPCA e o PLCA a 0,74 com 26% de desconto. Já na outra ponta, a gente vê os, entre aspas, mais careiros. O RZAG a 0,89, 11% de desconto. CRA, SNAG e o Copa 11 a 0,90 com 10% de desconto. E o KNCA a 0,92 com 8% de desconto. O próximo indicador agora que a gente vai ver nesse bloco é o critério de liquidez. Para mim, liquidez é algo muito importante. Por quê? Se você tiver um fundo com boa liquidez, você consegue entrar nele, né, se posicionar, e também consegue sair com facilidade. Então, se você precisar em algum momento sair do fundo, você precisa de uma boa liquidez. Então, nesse sentido, a gente vê o CPTR negociando uma média de 4 milhões e 400 mil por dia, o KNCA negociando uma média de 3 milhões e meio, o SNAG 1 milhão e 700, o VGIA com 1 milhão e 300 e o RZAG negociando uma média de 1 milhão e 200 mil por dia. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez, o GCRA negociando uma média de 99 mil, o OIAG 94, PLCA 92, LSAG 90 e o DCRA negociando uma média de 73 mil por dia. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do nosso ranqueamento, ver como que os fundos ficaram classificados nesse mês e no acumulado do ano, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. Você tem algum fiagro aí no seu portfólio? Você ficou desesperado quando os fiagros começaram a cair e vendeu desesperadamente? Ou você acreditou que poderia ser uma oportunidade e acabou comprando mais? Os fiagros, a grande maioria dos fiagros que a gente possui, são fiagros de papel, fiagros de crédito, né? Então, como o mercado de crédito brasileiro, a economia não está lá essas coisas, a situação está complicada, os fiagros também estavam sofrendo, e estão sofrendo. Recentemente, na data que eu gravo esse vídeo, né, no final de março, mais ou menos, aqui está em meados de março, mas esse vídeo só vai ao ar no finalzinho, inclusive esse aqui só vai no início de abril. Finalzinho de março para início de abril. Mas esse momento que eu gravo o vídeo aqui, os fundos estão dando uma pequena recuperada, os fundos, as ações e tal, então o mercado ele é muito volátil, né? Ele sobe, desce e tal, e algumas pessoas ficam em desespero com essas oscilações que o mercado possui aí. Mas o nosso objetivo aqui com o canal, né, é de certa maneira trazer um certo alívio, uma certa calmaria para a pessoa que tem um ativo, observando, né, tendo como objetivo o longo prazo, tendo como objetivo uma carteira previdenciária. Eu acredito veementemente que quedas nos ativos funcionam como oportunidade de comprar barato. Você vê isso falando de todos os grandes investidores aí.
Então, isso acontece o tempo inteiro. Só que as pessoas ficam olhando para movimentos de curto ou curtíssimo prazo. Em algum momento, a situação começa a melhorar, os ativos começam a ser valorizados aí, e aí você, depois de um certo momento, encontra até dificuldade de se posicionar em ativos, porque às vezes eles ficam caros demais, né? O mercado é cíclico, ele passa por altos e baixos, mas em algum momento recupera. Então, aproveite as oportunidades que o mercado está dando, porque lá na frente, quando o mercado começar a ficar careiro, né, você encontra dificuldade até para se posicionar em ativos. Então, eu vejo esses momentos aí de crise como oportunidade para aportar mais, né? Mas não vá também pelas conversas dos outros, veja o que você acha a respeito dos ativos, estude, para que depois você não saia aí vendendo desesperadamente sem saber, ter a menor ideia do que estava fazendo, né? Como eu disse, o objetivo do canal é tentar acalmar, tentar trazer um pouco de calma e tentar também direcionar para que vocês façam boas escolhas. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão presentes aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui no acumulado do ano, aqui a gente vê que no acumulado desse mês, né? O VCRA ficou em primeiro lugar, atingindo ali 159 pontos. O VGIA com 139, LSAG com 128, o EGAF com 119, PLCA com 118, XPCA com 116 e o FGAA com 115. Na parte de baixo aí do nosso ranqueamento, a gente observa o seguinte: CPTR ficou ali com 91 pontos, o SNAG com 90, o GCRA com 88, BBGO com 83 e o IAAG ficou ali com 81 pontos. Até mesmo o DECRA, que ficou ali próximo dos 80, que seria nota de corte, né? O próximo dos 80 pontos. O DECRA ficou ali com 77 pontos, se quiser dar uma colher de chá, pode entrar também. E em mais distante, o CRA ficou apenas com 68. Mas, de novo, eu faço aquele alerta. Cuidado, não necessariamente esses aqui são os melhores fundos e esses que estão aqui embaixo não necessariamente significam que sejam os piores. Estude os indicadores, abra relatório gerencial, veja vídeos, para você depois aí não ser levado a falsas conclusões, né? E no acumulado do ano até aqui, o que a gente observa? O VCRA está ali em primeiro lugar com 73 pontos, a AZQ ficou com 71, FGAA com 68, o VGIA com 64, RZAG com 60, PLCA 52 e o DECRA ficou ali com 45 pontos. Já na parte de baixo, o que a gente observa? A cada 3 meses é feito um rebalanceamento. E como critério de seleção, né, é para ativos que mais pagam, por exemplo, o NCRA, o JGPX, o GRWA, esses aí saíram desses 3 meses. E ativos que entraram, o LSAG entrou, o XPCA entrou, o BBGO entrou. Por quê? Nesse momento, eles são os que mais estão pagando. Então, de 3 em 3 meses, a gente faz um rebalanceamento. Então, lá na parte de baixo, o SNAG está ali com 24 pontos, CPTR 22, LSAG 18, JGPX e XPCA com 15, o CRA com 7, GRWA com 5 e o BBGO com 4. Durante os próximos 3 meses, todos esses fundos aqui vão ser os mesmos. E aí depois a gente faz um novo rebalanceamento e vê quais ativos que vão entrar aí para os próximos meses. Então até junho serão esses, depois para julho, agosto e setembro a gente vê se novos ativos aí podem entrar no ranqueamento. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do nosso ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.